Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma semana de análise do movimento de mercados. Vitor Rotelho aqui. Sem mais delongas, vamos ao gráfico para vermos como se comportou os ativos durante essa semana. Aqui nós vemos o Ibovespa, que ele essa semana foi mais curta, apenas 4 dias por causa do feriado de Páscoa. Nós vemos aqui que o Ibovespa havia estava abaixo da média de 20 períodos e essa semana ele veio aqui, testou, brigou próximo da resistência de 129.660 pontos e agora fechou acima da média de 20, bem próximo dessa resistência, o que sugere que ele pode vir a fazer um rompimento. Essa movimentação aqui que ele fez é boa. A gente percebe onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e a tentativa de uma onda 5 rompendo este topo aqui essa semana que virá, o Ibovespa dará sinais de novas altas, de tentar trabalhar acima, se manter acima dos 129 mil, quem sabe buscar os 130 mil pontos. Vamos acompanhando para ver como o Ibovespa se comporta essa semana, mas essa movimentação com o teste de uma resistência, esse descanso aqui na média de 20 períodos. No dia seguinte, um candle maior rompendo o candle anterior, fazendo esse engolfo, demonstrando que está querendo romper, é muito bom, tecnicamente demonstra muita força. Passando agora para a análise da Petrobras. Primeiramente, se verificarmos, vamos ver que houve um ajuste do gráfico entre os pontos da semana passada e os pontos dessa semana. Porque o que aconteceu? Nós vemos aqui que a Petrobras ela lançou um fato relevante, divulgou aqui algumas informações, vamos ver juntos. A Petrobras informa sobre pagamentos de dividendos. Então, ela anunciou o pagamento de dividendos adicionais no valor de 9 bilhões e 100 milhões de reais, dando um total de 73 a 74 centavos por ação, sendo que esse valor vai ser pago em duas parcelas, a primeira de 37 centavos em 20 de maio, são dividendos, então isentos de imposto de renda. Segunda parcela no valor de 37 centavos também, são duas parcelas iguais, e em 20 de junho também de dividendos. E a data, com a data de corte de quem tinha essas ações foi no dia 16 de abril, ou seja, essa semana. As ações da Petrobras passaram a negociar ex-direitos no dia 17 de abril, ou seja, é por isso que houve esse reajuste do gráfico, porque já está ajustado a dividendos, ou seja, os valores que a Petrobras vai pagar foram descontados do gráfico. Então, passando aqui para a análise gráfica da Petrobras, nós vemos que na semana passada ela veio testar o suporte aqui próximo do ponto que agora é aproximadamente R$ 30 e ela resistiu, mostrou que havia compradores aqui para defender essa região. Ela tentou voltar aqui durante essa semana que se passou e parou próximo desse suporte, dessa resistência de R$ 32 agora e devolveu, voltou novamente aqui para o suporte dos R$ 30. Então, por enquanto, a Petrobras está trabalhando nessa faixa de preço, uma consolidação de aproximadamente R$ 2. Vamos acompanhar como ela vai se comportar durante essa semana, mas temos que ficar atentos caso ela venha a perder este fundo dos R$ 30, porque isso pode acionar novas baixas. Ela ainda está afastada da média de 20 períodos, então eu acho que ela ainda deve lateralizar por um tempo até que essa média chegue aqui próximo, ou até mesmo tentar buscar aqui.
Claro que temos a resistência aqui dos R$ 32, que pode fazer uma pressão para não deixar ela passar. Então, por isso, a minha análise dessa semana é que a Petrobras deve continuar lateralizada aqui nesse range e vamos aguardar. Também tem toda a interferência das tarifas, preço do petróleo, então temos que ir acompanhando. Passando agora para a Vale. A Vale, como nós vimos na semana passada, ela tinha toda a intenção de vir buscar esse gap depois de ter buscar o fechamento do gap, depois de ter deixado este perfurante aqui na semana passada, e realmente foi o que ela fez durante essa semana. Veio aqui, nós vemos que ela fechou o gap e devolveu a movimentação. Além disso, ela testou a média de 20, que foi o que nós acabamos de ver para a Petrobras, que ela pode ir lá testar a média de 20 porque estava muito afastada. Então a Vale já fez esse movimento, estava afastada, voltou, testou a média de 20 e voltou a cair. Com isso, nós podemos ter uma leitura dessa pernada 1 e 2 aqui na Vale e que pode vir estar a lançar a pernada 3. Para confirmar, ela tem que romper este fundo aqui. Ainda está longe, pode ser que lateralize, fique por aqui, venha próximo aqui do suporte dos aproximadamente R$ 50, novamente devolva. Por isso nós temos que fazer este acompanhamento semanal, ou não só semanal, também diário. Contudo, a Vale aqui nós podemos traçar um Fibonacci para ver, e nós vemos que a retração de Fibonacci deste movimento foi exatamente no 61% de Fibonacci, o que pode sugerir a continuidade dessa queda, de que este movimento aqui seria apenas uma correção e de que ela vai dar continuidade à queda. Mas é um movimento grande, então temos que acompanhar e aguardar o rompimento, que só então haveria essa confirmação. Passando para a análise da Itaúsa. Itaúsa, que essa semana veio deixar um novo topo histórico ajustado a dividendos, agora R$ 10,02, exatamente na quinta-feira, que foi o último dia de negociação dessa semana. Como nós havíamos falado, ela fez um bonito movimento de onda 1, onda 2, próximo da média de 20, se sustentando aqui no suporte dos 9,40, e que ela deveria vir a tentar romper este fundo para tentar engatar novas altas. O que acontece? Ela teve essa semana que passou, uma movimentação que afastou da média de 20, então talvez este rompimento aqui, também deixando pavios aqui, quase uma estrela cadente aqui, demonstra que talvez não tenha tanta força para continuar no rompimento antes de fazer um descanso, um pullback. Ou seja, nós podemos esperar que ela suba mais um pouco aqui, caia, faça o pullback, com isso a média também vai se aproximar. Ela faz o teste na média para só então lançar um novo pivô. E assim ela teria, inclusive, a movimentação onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, para lançar a onda 5 e alçar novas máximas. Temos que ir acompanhando. Nós vemos aqui também por Fibonacci de que a movimentação foi próximo dos 61% de Fibonacci. A maior parte das retrações do mercado são justamente nessa faixa, próximo de 61% de Fibonacci, e isso pode configurar este pivô de alta. Houve aqui um rompimento, mas por enquanto a movimentação não está demonstrando uma continuidade. Se tivermos novos candles como este aqui, candles grandes de força, isso pode trazer maior confiabilidade nessa alta. Por enquanto, eu acredito que ela deve se segurar próximo aqui da resistência rompida, que passa a ser um suporte, para aguardar a média se aproximar. Mas o movimento é bom, vem deixando os fundos mais altos, agora topos mais altos,
fazendo a movimentação de alta, tendência de alta. Por enquanto, nós temos essa linha de tendência, então ela será confirmada. A linha de tendência foi desenhada com 2 pontos, será confirmada com o terceiro toque. Então, caso a Itaúsa não suba mais um pouco e não pare aqui, não se sustente nessa resistência rompida que passou a ser suporte, ela ainda pode vir se sustentar aqui na linha de tendência de alta, sem perder essa tendência. Vamos aguardando. Caso haja esse terceiro toque, vamos desenhar essa linha de tendência de alta, mas por enquanto ainda não foi confirmada, não vou desenhar. Voltando agora à nossa análise para Banco do Brasil, conforme nós havíamos visto, o Banco do Brasil poderia lateralizar próximo da média de 20 períodos e deste suporte aqui, que agora passa a ser uma resistência, porque está abaixo dele, dos 27,70 aproximadamente. O que o Banco do Brasil fez? Ele testou aqui o topo histórico, veio perdendo, tentou se segurar próximo da média de 20, não teve força, caiu, rompeu o suporte, deixou pavios longos aqui demonstrando que não havia, demonstrando a rejeição desse preço, de que as pessoas, os compradores, queriam um preço mais alto. Só que ele veio próximo da média de 20 períodos essa semana e não se sustentou, tentou trabalhar acima, mas logo em seguida, na terça-feira, já caiu e veio fechar agora novamente abaixo da média de 20 e abaixo da resistência dos 27,70. Com isso, nós temos que ficar atentos aqui caso ele venha a romper este fundo aqui, porque caso haja esse rompimento, estará confirmando uma tendência de baixa, lançando um pivô. Com isso, o Banco do Brasil vem perdendo força. Como nós vimos ali para Itaú, nós podemos traçar aqui uma linha de tendência de baixa, porque já houve a confirmação. A linha é traçada com 2 toques, nós traçamos uma linha. O terceiro toque confirma essa linha de tendência de baixa. Por enquanto, o Banco do Brasil entrou em uma tendência de baixa, que será confirmada na perda deste fundo. Vamos ver. Mas também, caso aconteça, ainda há o suporte aqui dos 26,65, que vem se mostrando um suporte forte e que sustenta o preço. Inclusive, se Banco do Brasil vier aqui próximo desse suporte, passa a ser um ponto bom para compras de longo prazo, porque, conforme vimos, é um suporte que vem se sustentando bem nesses últimos tempos. Bom, passando agora para Eletrobras, como nós já vimos acompanhando, a Eletrobras está nessa briga muito forte, várias tentativas, para tentar romper os 42,40, que é uma resistência forte para o preço. Mas ela vem pressionando, vem se aproximando sempre. Nós percebemos a linha de média de 20 sempre próxima ao preço, pressionando. Ela vem se mantendo acima dessa média há algum tempo. Se acompanharmos desde aqui, fevereiro deste ano, que ela não trabalha abaixo da média de 20. Apenas aqui ela deu uma escorregada, mas logo em seguida voltou. Isso demonstra uma força no movimento e a Eletrobras está sim com cara de que vai romper essa resistência. Não sabemos ao certo o dia, quando ocorrerá, por isso nós acompanhamos, fazemos esse acompanhamento, mas como eu já falei, caso ela venha a romper e fechar um candle acima desta resistência, isso aí dará confiabilidade ao movimento de alta. E aí será um bom ponto de entrada para aqueles que desejam operar comprados ou até mesmo via opções na Eletrobras.
Analisando agora o Bitcoin. O Bitcoin, ele, durante essa semana, fez este rompimento aqui da LTB, que nós tínhamos, a linha de tendência de baixa, e vem trabalhando em uma consolidação aqui bem curta, acima da média de 20 períodos, o que sugere que ele pode ter finalmente encontrado seu fundo aqui e agora está acumulando, juntando forças para tentar fazer um movimento de alta, uma reversão dessa tendência de baixa. Bom, aqui vou deixar desenhado este retângulo aqui, demonstrando essa acumulação, que nós vemos que o Bitcoin vem trabalhando aqui dentro há mais de uma semana, sem mostrar força para qualquer dos lados. O que acontece? Quando houver dentro dessa consolidação, eu não vejo como operar aqui. É um range muito pequeno para o Bitcoin, então é muito arriscado. Mas para quem opera intraday, tempos gráficos menores, qual é o setup de consolidação? É comprar na base, vender no topo. Temos que ir acompanhando, mas eu acredito que o movimento do Bitcoin será maior quando ele se decidir para que lado ele vai, seja no rompimento para baixo deste caixote ou no rompimento para cima deste caixote. À primeira vista, em uma análise aqui, eu vejo mais probabilidade de um rompimento para cima, mas para isso ele precisa demonstrar uma força no rompimento, deixando um candle fechando acima deste movimento, rompendo um candle de força com fechamento fora desse caixote e, de preferência, no dia seguinte, abrindo novamente, rompendo o topo anterior. Aí sim poderia haver esta confirmação de uma alta. Temos que acompanhar o Bitcoin. 24 horas, inclusive tem movimentação aos finais de semana, feriados, apesar da liquidez ser um pouco menor, como nós vemos aqui, mas vamos acompanhando para vermos a movimentação do Bitcoin. Bom, passando agora para o dólar nós vimos que ele trabalhou acima dos R$ 6 aqui na semana anterior. Nessa semana estava indeciso, trabalhando aqui próximo dos 5,88, que funcionava alternando entre suporte e resistência. Ele estava indeciso, deixou este candle aqui de indecisão, um martelo invertido, que demonstra justamente essa indecisão no mercado. E por último, na quinta-feira, nós tivemos essa queda um pouco mais expressiva do dólar. Com isso, o dólar fechou abaixo da média de 20 e rompeu este fundo anterior. Assim, nós vemos, analisando o dólar, que ele está olhando um pouco mais para baixo, pode vir a buscar este suporte do 5,74 aqui durante essa semana. Ele fechou com um candle bonito abaixo da média de 20 e está trabalhando agora fazendo esta movimentação aqui. Por enquanto, essa movimentação ainda pode ser apenas uma correção do movimento de alta que veio justamente aqui no 61, justamente aqui no 61% de Fibonacci. Vamos acompanhando, mas a movimentação da quinta-feira, este fechamento aqui, demonstra que ainda pode vir a cair um pouco mais. Vamos acompanhando. Eu acredito que o dólar pode vir buscar este suporte aqui dos 5,74. Trabalhar próximo deste fundo anterior aqui no gap. Agora, se ele vier a romper
para fechar este gap, ou até mesmo buscar o fundo deste bebê abandonado, aí o dólar pode abrir espaço para quedas mais significativas. Bom, com isso eu encerro aqui mais uma semana de análise. Se vocês gostaram deste conteúdo, peço que curtam aqui esse vídeo, compartilhem com quem vocês acreditam que possam gostar desse tipo de análise. E caso queiram que seja visto algum ativo específico, pode deixar nos comentários. Se inscreva no canal para não perder a nossa análise semanal. Obrigado.